bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias desta terça-feira. Na primeira parte você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco vou ter a honra e a oportunidade de conversar com a empresária no ramo de imobiliária, Patrícia Andrade. Primeiramente, Patrícia, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Gustavo, foi um prazer também estar aqui com você. A honra é toda nossa. E Patrícia, para a gente poder começar a falar e entrar no assunto principal do nosso bate-papo, que é o setor imobiliário, queria saber de você, que já tem um certo nome, você que já é referência para muita gente aqui em Governador Valadares nesse setor. Como é que você vê essa área em Governador Valadares? As pessoas estão procurando? É um setor que tem crescido? Sim, desde o final de 2019, o setor imobiliário ele deu uma recuperada, né? Então, assim, a procura hoje, principalmente pós-pandemia, assim, é exorbitante, é muito maior. Ano de 2021, assim, as vendas assim, aumentaram consideravelmente. Interessante. E você falou que no final de 2019 houve um crescimento. Sim. E aí coincidiu também com o período da pandemia. Sim. Mas por que teve a queda? Se você falou que recuperou no final de 2019, houve uma queda. Por quê? Isso. Ano 2014, meados do ano de 2014 até 2017, nós tivemos realmente assim, uma queda nesse setor imobiliário. E isso se deve a qual motivo? Ou a quais motivos? Olha, acreditamos que juros mais altos, né? E assim, com a pós-pandemia, a taxa Selic, que regulamenta, né, aí os nossos financiamentos, deu uma queda consideravelmente, chegando a 2% no ano de 2020, final ali 2020. Ano 2021, a gente teve aí 7 reajustes de taxa Selic, chegando agora, fechando o ano com 9,25. Então, a gente tende também a as pessoas ficarem mais tímidas nessas questões de financiamento. Sim. Interessante citar o ponto em que você coloca que justamente nos anos de 2014 e 2015 houve uma queda. Até o ano 2017 houve uma queda no mercado imobiliário. E justamente coincide com o período de crise que o Brasil enfrentou, principalmente no ano de 2015, então dá para a gente perceber e dá para a gente poder afirmar que ninguém ficou de fora dessa crise e o setor imobiliário também foi bastante afetado. Com certeza. Em 2020, você falou que houve um crescimento a partir do final de 2019. Veio o ano de 2020 e aí logo no início do ano tem a pandemia. Como vocês se organizaram e como é que foi para esse setor enfrentar esse período pandêmico no qual ainda nós estamos inseridos? Então, Gustavo, quando começou a pandemia, todos nós, né, essa questão de fechar as portas, todo mundo ficou muito amedrontado, né? Mas com a internet, né, que hoje nos aproxima das pessoas e as pessoas fazem as buscas hoje por os meios digitais. Então, assim, não teve muito pelo contrário. O setor imobiliário foi o que alavancou a economia do país esses anos aí de pandemia que a gente está enfrentando. Mas sim, houve sim um medo, mas não houve queda, muito pelo contrário. As pessoas também mudaram a cultura, digamos assim, a buscar lugares que proporcionam mais lazer para a família. Ou seja, o corporativo diminuiu, né? As empresas ficaram menores e o lar ficou ambientes maiores. As pessoas hoje, eles procuram condomínios que tenha piscina, que tenha área de recreação. E mudou totalmente o comportamento, bem como as pessoas hoje também gostam muito de lugares com contato com a natureza. Também aqui em Valadares, assim, é sabido, né, que o número de chácaras vendidas é exorbitante porque as pessoas querem ir ter esse contato e ter um espaço maior. Aqui em Governador Valadares, para esse cenário do setor imobiliário, quais são os tipos de casas, quais são os tipos de imóveis que as pessoas estão procurando mais? É mais em relação à questão de empreendimentos ou casas de pessoas mesmo, né? De CPF, podemos colocar assim. Você quer dizer assim, se as pessoas preferem lançamento ou imóveis avulso no mercado? Olha, vai ter perfil para todos os tipos de imóveis, né? Quem gosta de investir, tem esse perfil de investidor, gosta muito de comprar na planta, por quê? A valorização é considerável, né? Você compra um empreendimento e lançamento, na hora da entrega ele vai valer bastante.
Agora, tudo depende da necessidade. Tem pessoas que querem morar em determinados bairros que só tem casas usadas, digamos assim, que não tem torres, né, não tem empreendimentos verticais. Então, a pessoa acaba aderindo a esse imóvel, então vai muito de perfil. As casas de alto padrão estão em voga aqui em Governador Valadares, principalmente em locais bem específicos. Podemos colocar aí a Ilha dos Araújos, Alto Esplanada, Belvedere, Santo Agostinho, até mesmo Granduquesa, que durante muito tempo foi o bairro da elite aqui em Governador Valadares. Queria saber um pouco mais nichado, como é que funciona esse mercado de casas de alto padrão. Então, o mercado de alto padrão em Valadares, assim, como você já colocou, hoje nós temos os locais, né, que são buscados essas casas. Sim. Por exemplo, se você pega um bairro que tem a fama de um bairro popular, se eu construo uma casa alto padrão, ela só vai servir praticamente para mim usufruir. Porque na hora de ela ir para o mercado, Sim, ela não claro. vai ter essa valorização. Então, hoje nós temos aqui sim alguns bairros e condomínios fechados que já têm fama de lugares mais caros e lugares que moram pessoas que têm uma condição melhor. E em relação às casas de, não vou colocar baixo padrão, porque pode parecer um tom tanto quanto pejorativo, mas casas mais populares. Como é que é este mercado aqui em Governador Valadares, principalmente com relação à questão do setor imobiliário? Nós sabemos que, e aí sim, né, existem vários bairros onde estão situadas casas mais populares, com um preço mais acessível. Como é que funciona esse nicho de casas mais populares? É um nicho muito procurado, muito procurado. É tanto que quando tem um construtor que começa a fazer as casas, né, que está nessa média, uma média mais baixa, de valores menores, é assim... Preço mais acessível. Um preço mais acessível, é procurado e vende-se muito rápido. Hoje nós temos alguns bairros que tem esse perfil de casa e outros bairros que tinham esse perfil de casa e agora, pós-pandemia, migrou para uma classe média alta. Então, assim, a gente ficou, né, que nós estamos no setor, a gente ficou bem... foi bem uma surpresa para a gente como alguns bairros conseguiu agregar tanto valor pós-pandemia. Interessante, né? Porque mesmo com a pandemia, ainda estamos na pandemia, houve essa ação um tanto quanto positiva, podemos colocar assim. Patrícia, qual que é a grande vantagem de um empreendimento imobiliário que atua nesse setor, um comércio imobiliário, tem de atender todos os tipos de casas? Casas de alto padrão e casas mais populares. Olha, por exemplo, você está falando de nichos. Nós não somos nichados na Andrade Imóveis. E é esse justamente o ponto. Então, assim, tem imobiliárias que elas são nichadas. Aqui na nossa cidade, a gente quase não vê essa cultura. Mas o que a gente pode, assim, atender todas as pessoas. Porque se você se posiciona só por um nicho, digamos, alto padrão, é uma cidade que nós temos aí limitada a questão de alto padrão. Então, você vai ficar muito, muito, muito restrito ao atendimento. Então, é mesmo para servir a sociedade. Em relação à sociedade, casas populares, casas de alto padrão, 2022 já está, nós estamos quase aí no final do mês de janeiro, né? Fevereiro já está batendo na porta. Qual que é a expectativa desse mercado, desse setor, para este ano de 2022? Então, como eu te disse, como as pessoas mudaram a cultura, as pessoas estão preferindo casas com mais lazer. Ou seja, os condomínios fechados são, assim, a grande procura agora, né? As pessoas querem essa segurança e esse bem-estar, né? De estar protegido e estar com casas maiores, mais confortáveis, bem como os bairros abertos, né? A gente tem alguns bairros aqui que as casas, assim, subiram bastante o valor e tem busca, tem procura e o mercado não para nesse setor, tanto alto padrão quanto médio ou baixo padrão. Realmente, Gustavo, o mercado está muito aquecido. Nós estamos bem surpresos, né, e felizes com isso. As incorporadoras, elas puderam, né, algumas que estavam muito tímidas no mercado aí, ano de 2019 e ali início de 2020, elas conseguiram se reerguer. Muito interessante o seu relato, né, porque mostra que o setor imobiliário, quem atua nessa área, quem trabalha com o ramo imobiliário, mesmo na pandemia, pode entrar juntamente com os profissionais da arquitetura, da engenharia civil, né, da construção civil no cômputo geral, como setores da economia, setores do mercado de trabalho brasileiro
que conseguiu ter um boom, conseguiu crescer teve um boom imobiliário. mesmo da pandemia. Sim. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço você, obrigada pelo convite. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada. Valeu mais uma vez. Patrícia, o Super em Notícias desta terça vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.